Esse assunto faz parte lá do nosso módulo 7, né, da frente B, mas hoje nós vamos falar, bom, nem vou colocar o 7 aqui não, se você quiser pode completar aí, tá, o hashtag 7, capítulo 7, porque ele é extenso, eu não vou falar dele inteiro, nós vamos falar de uma parte dele, a refração da luz. Ok? Um bate-bola aí sobre tudo, né, a respeito da refração da luz. Primeiro, o que vem a ser refração? O que vem a ser refração da luz, galera? Pode falar. Tudo matéria do segundo ano do ensino médio. O que é refração da luz? É o desvio que a luz faz ao passar por um meio? Não. O que é a refração da luz? Estelinha, tira só o desvio de tudo isso que você falou. Quando a luz passa por um meio. Top. Ok? Quando a luz muda de meio de propagação. Isso é a refração. Por quê? O desvio, ele depende, ele varia, ok? O desvio vai depender, vai variar se eu tenho a incidência normal ou oblíqua naquele par de meios que nós chamamos lá no segundo ano do ensino médio de dioptro plano ou dióptro plano, ok? Então, para nós, o que vem a ser refração da luz? É a mudança no meio de propagação. Pronto. A refração da luz é a mudança no meio de propagação sofrida pela luz. Com isso, o que vai acontecer sempre? A refração sempre acarreta mudança de quê? A luz é uma onda. E uma onda, sempre que muda de meio, tem que mudar o quê? Frequência? Frequência? Não sei. Velocidade? Muito bem. Sempre acarreta mudança na velocidade. Na velocidade de propagação, ok? É isso que vai acontecer, tá bom, moçada? Sempre, lembra, a velocidade de uma onda depende do meio. É isso que a gente aprende lá em ondulatória. Então, ao mudar de meio, né, ao mudar de densidade, claro, existe uma mudança na velocidade de propagação, ok? Então, isso é refratar. Refratar é mudar de meio e com isso, mudar a velocidade de propagação da luz, ok? É isso que acontece na refração. Porém, dependendo da refração, aí vem o asterisco, né? Pode ocorrer desvio na trajetória. Sofrida pela luz. Por que que pode ocorrer desvio? Porque tudo isso vai estar vinculado ao conceito que nós chamamos de incidência, que pode ser oblíqua. Vamos desenhar aqui para você um par de meios, né? Chamar de meio 1 e meio 2, chamar aqui de meio 1 e meio 2. Como se fosse, no segundo ano a gente usa muito ar e água, né? Se a incidência é normal,
eis aqui a nossa componente normal, para o ponto em que a gente vai incidir o raio. O que vem a ser uma incidência normal? É aquela em cima da normal, perpendicular à superfície. Isso aqui que a gente aprende, né? Quando a incidência é normal, o raio ele passa reto sem sofrer desvio. Mas quando a incidência é oblíqua, fazer de lá para cá, aí dependendo do meio, esse raio que era de se imaginar passar reto, lembra disso? Era para ele passar retão aqui, vai sofrer um desvio de aproximar da normal ou de afastar da normal. Tudo isso está vinculado à lei de Snell, que diz que na incidência oblíqua, o ângulo de refração depende sempre da velocidade de propagação naquele meio. Isso significa que entre a normal e o raio nós temos o ângulo de incidência, entre a normal e o raio nós temos o ângulo de refração. E aqui eu não sei se você concorda comigo, mas ao passar do meio 1 para o meio 2, o que aconteceu com o ângulo? Diminuiu. Olha como o raio que era para passar reto aproxima da normal. Então, o ângulo 2 é menor do que o ângulo 1, segundo a lei de Snell. Daqui a pouco a gente vai relembrar ela rapidinho. Isso simboliza, isso significa que a velocidade aqui no meio 2 é menor, é devagar também, ok? Então, tudo isso pode ou não acontecer, depende de como o raio passa. Nos dois exemplos aqui nós temos refração. Se a refração fosse apenas o desvio, a gente falaria que nessa figura número 1 aqui, ó, não há refração. E há. Por que que há? Porque mudou de meio. Já a questão da mudança de trajetória, de desvio, aí isso já depende da incidência, ok? Então, eis a incidência normal, em que não há desvio, eis a incidência oblíqua, em que há desvio, ok? Tudo isso está conectado, está relacionado à dificuldade que a luz tem de se propagar em certos tipos de meio. Essa dificuldade que a luz tem de se propagar, né, na matéria ficou chamada por Snell de refringência. Refringência é a propriedade, ok? Que mede, né? Não mede, mas explica, né, a dificuldade que a luz tem de se propagar por um determinado meio. Como eu tenho diversos meios, eu tenho diversas dificuldades para a luz se propagar. Aonde a refringência é alta, né, nossa, esse meio é muito refringente, significa que esse meio, né, oferece muita dificuldade para a luz se propagar. Então, se é muito difícil, a velocidade é pequena, ok? Já no meio menos refringente, é menos difícil para a luz se propagar. Então, se a dificuldade é pequena, ela se propaga melhor, com maior velocidade, ok? Quem mede essa refringência já entendeu então que refringência e velocidade são inversos, né? Se a refringência é a dificuldade, quanto mais difícil, menos velocidade, e vice-versa. Então nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Essa dificuldade, essa refringência é calculada pelo índice de refração. Lembra? O famoso N. Simon, Fala para mim. repete, por favor, o que você falou que é inversamente proporcional? A refringência e a velocidade. Porque a Ah, tá. refringência mede dificuldade, não é isso? Então, quanto maior a dificuldade, maior essa refringência, menor a velocidade de propagação. O número que mede essa refringência, essa dificuldade, é o índice de refração. E por isso, ele e a velocidade naquele meio são inversamente proporcionais. Quando o índice de refração é grande, porque a dificuldade é grande, porque a refringência é grande, a velocidade naquele meio tem que ser pequena. E tudo isso acontece porque
Eu tenho uma constante de proporção. Quem é essa constante? C, conhecida como constante da velocidade da luz no vácuo, e vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É um número que não custa nada ter na cabeça, né? No terceiro ano ele está mais que na cabeça. Está marcado, tatuado aí. N, C sobre V, representa para nós uma razão, olha que legal, de grandezas iguais. Velocidade da luz no vácuo e velocidade da luz no meio que você está calculando, eu vou ter que cortar as unidades. Então, N é uma grandeza adimensional, que não tem unidade, né? Índice de refração do vácuo, 1. Índice de refração da água, 1,33. E do vidro comum, 1,5. O que? Nada, né? Porque representa uma razão. Fisicamente, poderia até dizer para você que o pensamento de Snell foi simplesmente observar quantas vezes, então n é um número, ok? Um número adimensional, então ele representa apenas um número, quantas vezes a velocidade naquele meio é menor do que a máxima, do que c. Ou quantas vezes a velocidade no vácuo é maior do que naquele meio. Então, isso é o n, matematicamente falando, ele é apenas um número que representa uma razão entre duas velocidades, só para dizer, né? E aí perceba, quanto maior for o n, é porque com certeza sendo o numerador constante, o denominador é pequeno, pequeno, pequeno. Então, em meios de baixíssima velocidade da luz, o índice de refração é muito grande, ou seja, a refringência é muito grande. Então, n representa para nós um número adimensional, sem unidade, cujo menor n vai acontecer quando o denominador for igual ao numerador, ou seja, c sobre c. Isso só pode acontecer no vácuo, porque o meio onde a velocidade vale c é o próprio vácuo, e c dividido por c dá 1. Esse é o menor índice de refração que nós temos, ok? É o n do vácuo. Esse é o menor índice de refração, que por acaso, a nível de cálculo, a gente também vai aproximar para o ar, ok? Mas note, aproximadamente igual e totalmente igual. Perfeito? Então, índice do vácuo é 1. A nível de cálculo, o do ar, a gente vai botar aproximadamente 1. Top? Agora sim, chegou a galera toda. Alguma dúvida nessa introdução? Sobre o que é a refringência, o índice de refração, o que é a própria refração, tá suave? Por enquanto, não. Top. Duas observações para você. Posso apagar o quadrinho? Preciso apagar para desenhar. Pode. Ok, se alguém não me fala, por favor, tá? Mas alguém já deve ter tirado prints, né? Isabel já mandou prints aí? Isabel estava aí? Alguém tirou print? Responde aí para mim, por favor. Eu tirei, pode Demorou. apagar. Obrigado. Duas observações já de cara, antes da gente passar para frente, é a relação do índice de refração com a temperatura e com a frequência, ok? Então, são as duas observações, tá? Vou botar um asterisco aqui para a gente. Perfeito? Asterisco. Relações de N com temperatura e frequência.
Perfeito? Primeira coisa que a gente vai falar. Então, vamos dividir o quadrinho aqui. A gente percebe muito isso na questão do próprio prisma, né? A gente joga uma determinada luzinha aqui, policromática branca, que vai se dividir, né, nas infinitas cores. Aí você percebe, né, lá na saída, um vermelhozinho, né? E percebe um violetazinho. Então vamos chamar aqui de vermelho, até porque o violeta ali está complicado, né? De você enxergar. E o violeta. Deu para perceber entre eles quem teve um maior desvio? Você consegue ver ali? Quem teria se desviado mais na entrada do prisma, né, da luz branca no prisma e na saída final? Quem sofreu maior desvio nessa brincadeira? Quem? Quem sofreu maior desvio ali? O vermelho ou o violeta? Violeta. Concordo com a Estela. Então, olha que interessante. Quando o cara vira para você e fala assim, qual é o índice de refração do vidro? Aí você fala, para a luz branca é 1, ok? Mas dentro da luz branca eu tenho uma composição de infinitas cores. Quando eu jogo essas cores separadas, né, monocromáticas, eu percebo uma diferença na trajetória dessas cores. Por isso que ao jogar o branco que contém todas as cores, acontece aquele fenômeno lindo que você chama de dispersão. Então, é um fenômeno atrelado à refração. Não é a mesma coisa. O que é dispersão? É a separação da luz policromática em suas infinitas frequências fundamentais. Isso é dispersão. A separação da luz policromática, que é branca, contém todas as cores, em suas infinitas frequências fundamentais. Ok? Dispersão. Mas por que que isso vai acontecer? Porque o índice de refração do vidro para a radiação tal é 1. O índice de refração do vidro para a radiação outra é outro. E aí eu quero que você entenda que a luz branca é um conjunto de radiações. Pode falar. Repete aí para mim, por favor. Qual parte? O que é dispersão? Dispersão é a separação da luz policromática Obrigada. acabei não. É a tá. separação da luz policromática em suas frequências fundamentais. Muito obrigada. Em suas frequências fundamentais. Então, gostaria que você entendesse que essa questão do índice de refração está vinculada à radiação. Né? O índice de refração do vidro para a luz é 1, e para a radiação X é outro, para a radiação gama é outro. Ah, então depende da radiação, porque cada radiação tem frequências diferentes. Ok, Pimpolhos? Então, desta forma, depende da frequência. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui é, dentro, por exemplo, das infinitas frequências da luz branca, estão as predominantes, né, que nós chamamos de vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul,
anil e violeta. Essas são as básicas. O senhor se lembra, pelo menos deve se lembrar, que a frequência cresce aqui, ó, do vermelho para o violeta. Ok? Nunca se esqueça disso. O violeta é violento, ok? Violento. O que significa isso? Ele tem maior frequência. Então, a frequência está crescendo do vermelho para o violeta. Assim, o índice de refração também. Aí, por favor, não é o índice de refração do violeta, é o índice de refração do meio para a radiação violeta, para a cor violeta. É o índice de refração do meio para a cor vermelho e por aí vai, ok? Então, o que está acontecendo aqui? N e F diretamente proporcionais. Então, o índice de refração, quero mostrar para você que não depende só do meio, ele depende também da radiação que incide naquele meio, ok? Por isso, frequência e índice de refração diretamente proporcionais. Já a temperatura, você pode pegar, por exemplo, um asfalto, ao longo do dia, e percebe que o asfalto ele tem ali, ele sendo muito quente, estando muito quente, acima dele tem ar. Então, nós podemos separar as camadas de ar acima em infinitas camadas, né? Várias camadas. Infinitas camadas de ar. Tá aí. Né? O que eu sei a respeito dessas camadas de ar? Eu sei que, à medida que eu me aproximo do asfalto, a temperatura só aumenta. Vocês concordam comigo? Aqui próximo do asfalto está mais quente, ok? Mais quente. Ali para cima vai estar menos quente. Tudo bem? E eu posso afirmar para você que aonde está mais quente, o ar está mais dilatado. Ok? Aonde está mais quente, o ar está mais dilatado. Se você pensar então que o volume ocupado por ele se torna maior, porque ele cresceu, ele dilatou, ok? Houve uma expansão do volume, a densidade diminui. Eu não sei se tu sabe, mas o índice de refração está todo vinculado à densidade. Portanto, se a temperatura aumenta, aumento de T, a densidade diminui e, portanto, o índice de refração diminui. Se a gente for marcar isso aqui como camadas, né, representar aqui como camada 1, camada 2, camada 3, eu posso dizer para você que aonde é mais quente, menos denso, menos índice. Então, o índice de refração 1, ele é menor que o 2, que é menor do que o 3, por sua vez. Então, recapitulando, né, aqui só um exemplo, tá? No dia a dia, do asfalto e tudo mais, que até ocasiona miragens para nós, né? O aumento da temperatura equivale a um aumento do volume, uma expansão, uma dilatação volumétrica, que ocasiona uma diminuição da densidade, por sua vez, uma diminuição do índice de refração. Então, eis no quadrinho a relação entre o índice de refração com a temperatura e com a frequência. Alguma dúvida? Ó gambazinho. Alguma dúvida? Por enquanto não? Não. Pode seguir. Pode apagar também?
Que legal, hein, Simon? Dentro da nossa refração, então nós temos um outro conceito chamado dispersão. Que interessante, muito legal. Quem descobre a dispersão da luz é o próprio Isaac Newton, né? Um experimento dele. Não se esqueça disso. Tá bom? Pode apagar? Pode apagar? Pode. Para fechar, lei de Snell-Descartes, que diz que ao longo da refração oblíqua, né, aquela que eu mostrei para você, ao longo da refração oblíqua, a velocidade depende do ângulo, o ângulo depende da velocidade. Ali eu vou colocar o seno do ângulo, que foi a representação dele para a lei de Snell. Significa então que ao passar para um meio, se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, fazendo o raio afastar da normal. Ao passar para um meio, se a velocidade diminui, o ângulo diminui, aproximando da normal. A relação entre ângulo e velocidade a gente consegue visualizar através da lei de Snell. Só um termo técnico aqui para você, ó. Por exemplo, ar e água, né? A água é mais refringente, a gente sabe. Então, um raio de luz ao passar do ar para a água vai sofrer uma aproximação da normal. Nossa, Simon, como é que a gente sabe disso? Muito simples, né? No ar, ele tem grande velocidade. Perdão. No ar, ele tem grande velocidade. E ao passar para a água, a velocidade vai diminuir. Afinal de contas, no ar, a velocidade é máxima, é total, né? Aproximadamente. É o índice de refração pequeno. Então, é claro que aqui em cima ele tem uma velocidade maior, por isso um ângulo maior. Ao passar para a água, uma velocidade menor, por isso um ângulo menor. Podemos escrever V2 menor do que V1, por isso ângulo 2 menor do que ângulo 1. Só para a gente finalizar, 2 minutos, por favor, da sua atenção, nós podemos escrever a relação entre os índices de refração e os ângulos, N seno, N seno. Posso substituir no lugar de N, C sobre V dos dois lados, né? C sobre V aqui, C sobre V aqui, e cortar o Cs, que é igual. Aí lembra dos funks? Primeiro, funk do N seno, N seno, N seno, N seno, N seno. Depois, o funk do cegueta, do ceguinho, C não vê, C não vê. Olha lá, seno sobre V, seno sobre V. Né? De onde saiu esse V? No lugar de N, C sobre V. Corta o C dos dois lados, ficou só sobre V. Então, seno V é a relação dos ângulos com as velocidades. E para finalizar, lembra, a luz é uma onda. E a onda, ao passar, modifica a velocidade. Porém, a velocidade de uma onda é calculada através de lambda F, vaca, lambda e farinha. Lambda, comprimento de onda, e F, frequência. E eu quero que você entenda que essa luz, ao sair daqui e vir para cá, ela está vindo de uma mesma fonte, ou seja, de uma mesma frequência. Gostaria muito que você entendesse isso, ok? É a mesma luz, vem de uma mesma máquina, de um mesmo lugar. Por isso a frequência na refração, ela é sempre constante. A frequência na refração,
é sempre constante. Tem nada a ver com o que eu acabei de explicar, tá? A galera fala assim, mas você falou que o índice de refração depende da frequência da luz. Claro, né? Mas aqui eu estou dizendo para você, ao mudar de meio, a frequência da fonte da luz não muda. E por isso a gente pode escrever seno sobre, no lugar de V, substituir lambda F, né? Vaca, lambe, farinha, e cortar as frequências. Né? Então fica seno lambe, seno lambe. Seno sobre lambda 1, seno sobre lambda 2. Essas são as 3 equações, ok? Vinculadas à refração. Entre o ângulo e o índice, o ângulo e a velocidade, o ângulo e o comprimento de onda, ok? Todas as 3 relações de Snell-Descartes. Tirou o print? Sim. Sim. Então, até já já.